largada, Schumacher e Rio, Villeneuve e Coulthard, Schumacher, Villeneuve patina um pouco, Alesi mergulha por dentro, o Rio força Schumacher pelo meio, Alesi vem na grama, Schumacher vai ficando, o Rio vai para a ponta, Coulthard força, Schumacher frita os pneus, Coulthard vai para a ponta. Você vê ali o toque na Williams, Alesi forçando, Mika Salo também, Berger, Rubinho se defende, Coulthard assume a ponta. Depois o Williams, depois Ferrari, depois vem Mika Salo, depois vem a outra, Williams, Coulthard assume a ponta. Rio vem em segundo, Schumacher em terceiro, são os três primeiros. Schumacher caiu da pole position para a terceira posição. Dave Coulthard aproveitou muito bem, o Alesi botou as rodas na grama. Quem não se deu bem foi Villeneuve, eu já dizia, ele patinou na largada e ficou para trás. Em primeiro Coulthard, em segundo Rio, Schumacher vai para cima de Rio. Os três já vão abrindo um pouco. Schumacher bota a pressão. Depois tem Alesi, tem Mika Salo, Rubinho, que vinha da nona posição, ganhando posições e largando bem. Eles vêm para completar a primeira volta e Coulthard é o líder, trazendo o Rio que traz Schumacher. Os três primeiros, Schumacher não vai permitir que Rio fuja nesse princípio de corrida. Excepcional a largada de Coulthard, que saiu da quarta posição na segunda fila para tomar a ponta do Grande Prêmio de San Marino. Aí o Coulthard, você vê o Rio, vê Schumacher, depois Mika Salo vem na quarta posição, Alesi é o quinto, ele que chegou a botar a roda na grama. Eles vêm para completar a primeira volta, o Rio perde um pouco de tração, porque deixou ir demais na zebra, com isso o Schumacher vem para cima. Vem para cima o Schumacher, a TV italiana se perde. Acabou se perdendo totalmente. A TV italiana, e você vê Villeneuve já com problema na roda traseira esquerda, ele foi tocado, por isso foi ficando para trás e Schumacher já está na frente de Rio. A TV italiana se perdeu inteiramente. Alesi já faz a ultrapassagem em cima de Mika Salo para ocupar a quarta posição. Então Coulthard é o primeiro colocado. A segunda posição já é de Schumacher, o terceiro é Rio. Depois vem Berger, depois Mika Salo, depois Rubens Barrichello. Aí você vai vendo o Villeneuve, olha só, como ele foi lá para a grama, da grama foi para a caixa de brita, passa no asfalto, volta para a grama, vai voltar para a pista, todo mundo passando ali, Hakkinen, toda a fila toda passando. E aí agora você vai ter a repetição da ultrapassagem do Schumacher em cima do Rio, ele saiu colado, por quê? O Rio ainda tentou fechar a porta, não deu. Na câmera on-board do Schumacher, nessa variante depois que acabou praticamente substituindo a Tamburello. Aí o Jacques Villeneuve que está no box. Ele que foi tocado, depois saiu da pista. E agora é importante essa informação. Os pilotos pediram, em função do pit lane ser muito estreito, e o Schumacher já vai na briga pela ponta, hein? Em função do pit lane ser muito estreito, eles pediram no briefing, na reunião dos pilotos, que a velocidade fosse diminuída de 120 para 80. E depois veio essa autorização. Então a velocidade máxima passa a ser 80, especificamente nessa prova, e deve se repetir, claro, no Grande Prêmio de Mônaco, que é mais complicado ainda. Coulthard, Schumacher, Rio, Berger em quarto, Salo em quinto, Barrichello em sexto, se deu muito bem, Rubinho na largada. O Alesi tocou aquela roda na grama, quem veio foi o Berger, que largou na quarta fila na sétima posição. Alesi tem a sétima posição, está atrás de Rubinho. Portanto, Coulthard, Schumacher, Rio, Berger, Mika Salo, Barrichello e Alesi na sétima posição. E no terceiro lugar na última corrida no Grande Prêmio da Europa. Aí Schumacher. Ele vai tentar entrar bem colado, depois da variante baixa, entrar bem colado na reta, para poder tentar a ultrapassagem na freada da nova variante no final da reta. Pedro Paulo Diniz está na frente de Olivier Panis, que é o seu companheiro de equipe. Daqui a pouco tem informação importante sobre Pedro Paulo Diniz, que deve melhorar o seu desempenho nas próximas corridas. Uma reunião importante hoje entre o pessoal do Pedro Paulo com o Flávio Briatore, dono da Ligier, exigindo por contrato condições iguais ao Panis. Ele passa a ter essas condições a partir dessa corrida e o resultado já começa a aparecer aí. Vem bem numa 14ª posição à frente do seu companheiro Panis. Coulthard, Schumacher, Rio, Berger, Salo e Rubens Barrichello. Rubinho está 4 décimos atrás de Mika Salo. Tem tudo para fazer a ultrapassagem e para já ocupar a 5ª posição. 3 voltas completadas. Rio fica um pouco para trás. Schumacher bota uma pressão muito forte em cima de Coulthard. Começa num ritmo forte como era de se esperar. Sobre ritmo forte é aquele problema. Se o piloto der 63 voltas, pé embaixo, atacando todas as curvas, vai ter problema de freio no final.
O computador da Ligier dizia que se os pilotos dessem todas as voltas em ritmo forte, atacando as curvas, os freios acabariam na volta de número 50, num total de 63 voltas. O que parece ser, Reginaldo, o maior drama dessa corrida, que começa bonita. Realmente o freio é um grande problema, porque você vê que os pilotos vêm em alta velocidade sempre que vão utilizar o freio. E você, em qualquer trecho dessa pista, qualquer retinha pequena, é muito fácil se alcançar 260, 270 por hora. Velocidade máxima em um dos trechos é 280, velocidade, aliás, da jorda do Rubinho Barrichello. Então, toda a freada é muito forte e aí o desgaste. Berger vem se aproximando de Rio. Na última volta, Rio virou um 31.4, Berger um 31.3, tirou um décimo. Barrichello virou um 32.3. Aí Schumacher, Coulthard se defende, aparece Rio. Você já viu o Berger aparecendo lá? Lá vem o Berger para cima de Damon Hill, na luta pela terceira posição. 1:30.9 a volta de Rio, 1:30.8 a volta de Berger. Ele vem tirando um segundo por volta. Você já vê aí os 4 primeiros. Coulthard, Schumacher, aparece Rio, logo atrás já vem Berger. A quinta posição é de Mika Salo. Barrichello fica um pouco para trás. Salo virou 31.5, o Rubinho virou 31.9. Mantém a sexta posição e o Alesi virou também um 31.9. Está meio segundo atrás de Rubens Barrichello. Pedro Paulo Diniz é o 14º, Ricardo Rossetti o 17º colocado. Temos 4 voltas completadas, num total de 63 voltas. Amanhã estreia O Fim do Mundo, a nova novela das 8. Jacques Villeneuve trocou os pneus e vem voando baixo. Fez a volta mais rápida, 1:30.300 milésimos. Villeneuve que vem na última posição, na 21ª e última posição. Furou o pneu traseiro esquerdo, chapou o pneu. Ele foi lá na caixa de brita, voltou, parou no box. A tendência de 2 paradas para cada equipe. Algumas pensavam em 3, mas com essa limitação de 80 km no box, está aí o Villeneuve. Essa limitação de 80 km no box. A tendência é que as equipes parem realmente 2 vezes. Schumacher vai só acompanhando o Coulthard. Não consegue ultrapassagem. Vamos ver o tempo dos 3. De Coulthard, de Schumacher e de Rio. Dos 3 primeiros dessa. Olha o Berger como vem chegando. Olha o Berger como vem chegando. Na briga pelo terceiro lugar. Você viu o Rubinho ali atrás. Passou também Mika Salo, passa Barrichello. O Alesi passa muito próximo a Barrichello. Coulthard virou 30.6. Schumacher 30.5. Rio 30.8. Berger 31 cravado. Salo 31.3. Rubens Barrichello 31.3. 31.5. E o Alesi 31.3. Com isso se aproximou. Tirou 2 décimos. E o Schumacher está aí no visual, absolutamente no visual. Confira a classificação depois de 5 voltas. Esses são os 6 primeiros. De Coulthard, que é o líder, a Barrichello, que é o 6º. Schumacher dava a impressão, há 2 voltas atrás, de que ia para o ataque definitivamente. Ele agora fica ali numa posição cômoda, na segunda posição, comboiando o carro de Dave Coulthard. O Coulthard, a McLaren, há muito tempo não tinha uma liderança. É importante para a McLaren, nessa sua tentativa de reafirmação, até com algum descontentamento da Mercedes, que tem um motor. Em relação à McLaren, já se falava até de problema de renovação de um patrocínio tradicionalíssimo de muitos e muitos anos na Fórmula 1 para o próximo ano em relação à McLaren. A McLaren precisando mostrar serviço e o Coulthard está aí mostrando serviço. E o Schumacher, ele consegue se aproximar mais no ímpeto, mais em algumas freadas aí que ele vai mais dentro. E, claro, o calor da torcida, ele sabendo que tem que lutar por uma vitória nessa corrida. Mas o Coulthard se segura muito bem. Normalmente tem virado mais rápido que o Schumacher. Na última que ele perdeu. E nessa também ele perde 1 décimo de segundo. Mas no meio da pista ele se sai muito bem. O Coulthard que dá novas esperanças aí à Ferrari. Como disse o Galvão, pressionada que estava pela Mercedes. Acabou ele, Coulthard, terminando em terceiro na corrida de Nürburgring e coincidentemente vem muito bem também nessa corrida. Aí você vê o Schumacher na segunda posição, o Coulthard tentando fugir um pouco. 1:30.5 a volta do Coulthard, 1:30.4 a volta do Schumacher. Isso no final da 6ª volta. Aí você vai na carona com o Schumacher e o Coulthard firme ali na pronta. Barrichello vai se segurando. Ele perde um pouco de contato com o Mika Salo, está 1 segundo atrás de Mika Salo, mas dessa vez ele andou mais rápido que o Alesi, virou 1:31.2, o Alesi virou 1:31.4. Rubens Barrichello é o 6º colocado e Alesi é o 7º, vem na 7ª posição.
Vem tentando se recuperar o Villeneuve. Mas está ali na última posição. E muito atrás do Badoer. Vem 50 segundos já atrás de Luca Badoer, que é o 20º colocado. Aí você vê o Coulthard logo atrás dele. O Schumacher completando a 7ª volta e o Berger tentando sempre uma aproximação em relação ao Rio. Aí aparece Mika Salo, que é a grande surpresa em quinto, Barrichello sexto e a pressão muito forte do Alesi em sétimo. Irvine é o 8º, Martin Brundle é o 9º, Verstappen é o 10º. O 11º é Frentzen, depois aparece Herbert, depois Mika Hakkinen, depois Pedro Paulo Diniz, depois Olivier Panis, depois Katayama. Deu para ver todos os pilotos até a 16ª posição, que é a posição de Katayama. O 17º é exatamente Ricardo Rossetti. E aí confira outra vez a classificação depois de 7 voltas. Ponto a ponto, as mais radicais provas, hoje às 2:45 da tarde. E hoje é um dia especial também para o esporte brasileiro. Logo depois, um pouco depois do término do Grande Prêmio de San Marino aqui em Imola, nós teremos o sorteio das chaves do futebol olímpico da seleção brasileira atrás do ouro olímpico, também do futebol feminino. Esse sorteio direto de Atlanta. É o Brasil hoje num passo oficial, vai conhecer seus primeiros adversários, seus 3 primeiros adversários na primeira fase atrás do ouro olímpico. Nós vamos falar direto de Atlanta, Léo Batista, Paulo Henrique Amorim, no sorteio oficial das chaves do futebol olímpico. Isso por volta de 11h30, horário de Brasília, um pouco depois das emoções do Grande Prêmio da Fórmula 1. Mas ainda ao final do Grande Prêmio da Fórmula 1, nós já estaremos falando direto de lá, a perspectiva, a expectativa, aquilo que os homens da CBF, o presidente Ricardo Teixeira, o técnico Zagallo, que eles esperam, que eles podem imaginar como adversários. Paulo Henrique Amorim vai falar direto de lá. Mais uma volta completada, 8 voltas completadas, vamos para a de número 9. Fim do Mundo, a nova novela das 8 que estreia amanhã. Brundle, Verstappen. Voltamos com Coulthard e com Schumacher, restando 55 voltas. 8 voltas completadas. São 63 no total. Schumacher faz a volta mais rápida. 1:30.110. Nesta última volta, Barrichello fez 1:31.1. O Alesi 1:31.7. Uma boa. Dá uma respirada o Rubinho. Contra 1:31 cravados de Mika Salo. Ele está 1 segundo e 7 atrás de Mika Salo, mas bota praticamente 1 segundo em cima do Alesi. O Irvine que tenta se aproximar de Alesi na briga pela 7ª posição. Você viu aquele vermelho ali? Quando ele foi no freio, aquilo que nós dizíamos, exigiu do freio, ficou incandescente, aparece aquele aro vermelho. Coulthard e Schumacher. Esta é a diferença oficial, mas você acompanha absolutamente no visual. O Berger 1.4 atrás do Rio, a última volta 30.4 do Rio, 30.6 do Berger. A diferença entre Barrichello e Alesi, que já esteve em 2 décimos, agora é de 9 décimos. Mas a de Alesi para Irvine, que era de 2.5, agora é 1.7. O Irvine é que vem andando mais rápido dos 3. Berger fica um pouquinho para trás em relação a Damon Hill. Deu para ver os 4 primeiros na mesma tomada. Eles vêm para a variante que traz para a reta dos boxes, vêm para completar 9 voltas. Aí passando Coulthard, passando Schumacher. Eles fazem a nova variante da Tamburello. Aí nesse ponto, vão buscar aceleração para ir para Villeneuve, que leva esse nome por Gilles Villeneuve, o pai de Jacques Villeneuve. Fazem o contorno da Villeneuve. Vem para a Tosa, a subida da Tosa. Aí eles passam para a parte de subida, se exige muita potência de motor. Da Tosa eles se encaminham para a Piratella, a nova Piratella que foi modificada no seu traçado, fazendo a Piratella, contornando a Piratella, passam para a descida e em descida vem para uma freada forte para a variante da água mineral, da Aqua Minerale, fazendo a variante da Aqua Minerale, vão para a variante alta. Aí você vai vendo, acompanhando os detalhes do circuito Enzo e Dino Ferrari, o circuito de Imola. Tem uma curva à esquerda, uma curva com 2 pernas à esquerda, que é a Rivazza. Aí nesse ponto, faz a primeira e puxa para dentro de novo, contorna a segunda perna da Rivazza. E agora vem para a variante baixa. Aí o contorno da variante baixa que traz outra vez para a reta quando eles vão completar a volta de número 10. Uma volta completa para você, com todos os detalhes do circuito de Imola. E aí você vai acompanhando o Schumacher na sua tentativa
de perseguição em cima do Coulthard, abre um pouquinho o Coulthard virou um 30 cravado, Schumacher um 30.2, Hill um 30 cravados, Berger um 30.5, vai ficando para trás, Mika Salo um 30.8, Rubens Barrichello também um 30.8, Alesi um 31.1, a diferença já sobe muito, de 1 segundo e 9, já praticamente de 2 segundos, e Barrichello, que é o sexto, para Alesi, que é o sétimo colocado, vai respirando o Rubens Barrichello, muito bem posicionado ali em sexto. Pedro Paulo Diniz virou um 31.3, vai se mantendo ali à frente do Panis, Olivier Panis, seu companheiro, que está meio segundo praticamente atrás. Rossetti é o 17º, ótima corrida de Pedro Paulo Diniz. Globo e você, tudo a ver. McDonald's, com você no Grande Prêmio San Marino. Nós falávamos do Pedro Paulo, conversando com o Brunoro, que cuida dos patrocínios de negócio do Pedro Paulo na Fórmula 1. Ele dizia, saí de uma reunião muito boa agora com Flávio Briatore, que não só é o chefe da equipe Benetton, mas é o dono da equipe Ligier, com os engenheiros, com patrocinadores locais, onde ele exigia e conseguiu. Dizia ele, conseguimos em uma igualdade de condições de tratamento, de equipamento do Pedro Paulo em relação ao Panis, a sequência de treinos que estavam sendo cancelados por economia que vão ser realizados. Então estava muito satisfeito o Pedro Paulo antes da corrida e de bem com a vida o resultado. E aí, Reginaldo, ele vem fazendo uma boa corrida na 14ª posição na frente do Panis. E mesmo fora da pista, você percebe que o Diniz é outra pessoa, mais relaxada em relação ao aquele início de ano, que ele estava vendo que realmente as coisas estavam sendo difíceis depois que aconteceu a saída do Tom Walkinshaw da Ligier indo para a Arrows. Agora o Diniz se sente muito mais relaxado. Alguém precisava cuidar também desse caso do Rossetti, que ontem reclamava muito que corre com um equipamento muito inferior ao Verstappen, que ontem só lhe deram um jogo de pneus, isso é um absurdo, um jogo de pneus só para tentativa de classificação, deu 10 voltas em sequência, não tem o mesmo assoalho novo que tem o seu companheiro Verstappen, não tem a mesma versão de freios novas que tem seu companheiro Verstappen. Ontem estava se lamentando muito o Rossetti, e era o que estava acontecendo com o Pedro Paulo. O Brunoro veio como patrocinador dar um aperto. Alguém precisava vir dar um aperto também na nova equipe TWR para que o Rossetti tivesse uma melhor condição de mostrar serviço nesse seu primeiro ano na Fórmula 1. No caso do Rossetti, a história de dar 10 voltas seguidas, esse é um grande absurdo, porque 10 voltas seguidas na classificação, sabendo que o pneu dura, na verdade, 3 voltas. Ele pensou, ele obedeceu simplesmente. Ele sabia que se ele parasse, mexesse um pouquinho no carro, tentasse com um pneu novo, ele poderia melhorar. Mas ele resolveu obedecer a equipe até para provar que a equipe estava errada e sentiu. A equipe realmente sentiu que foi um erro na decisão. E ele dizia assim, já estão me tratando mal, se eu reclamar, capaz de tratarem pior. 12 voltas completadas, Coulthard é o primeiro, Schumacher é o segundo. Hill também já completa, é o terceiro, Berger é o quarto. Os 4 já completaram 12 voltas. Hill um 30.1, Berger um 30.4, o Hill vai sempre fugindo. E aí a briga pela primeira posição, Coulthard em primeiro, Schumacher em segundo. É bom ver a McLaren na frente de novo, é bom ver a Ferrari brigando pela primeira posição. A Fórmula 1 que vai tomando uma outra cara, vai adquirindo um outro ritmo de mais igualdade, de mais equilíbrio. Já foram fortes e boas as emoções na Alemanha, prometem muito, e elas estão sendo cumpridas aqui no Grande Prêmio de Imola. A Williams vem na terceira posição apenas com o Hill. O Villeneuve está certo, teve problemas, mas está aí de novo uma briga que há muito tempo não se viu. Uma McLaren em primeiro, uma Ferrari em segundo, disputando a ponta de um Grande Prêmio. Você vai de carona com Dave Coulthard. Aí vem ele da McLaren, falando forte, falando alto de novo a McLaren. E os donos das parciais até o momento na corrida também se revezam. Não é aquela história de que apenas a Williams é o carro mais veloz e que faz o melhor tempo. Por exemplo, na primeira parcial, tá certo, é o Villeneuve, o dono do melhor tempo, 15.4, e o Damon Hill da velocidade máxima maior, 2.78. Na segunda parcial, o Schumacher é que tem no momento 34.4 e a velocidade máxima é do Barrichello, 210. Na terceira é o Coulthard, que virou 39.7, é o tempo mais rápido, e a velocidade máxima é do Damon Hill, 260. Eles já vão abrindo a volta de número 14, vem informação do box com Marcos Uchoa. E a McLaren já está desenvolvendo um sistema de airbag, aquele sistema que tem em vários carros, de proteção para o motorista, no caso, agora o airbag na Fórmula 1 para o piloto, mais uma medida de segurança. Essa coisa que está sendo já pensada há algum tempo, o grande drama é o seguinte: como ele será acionado? De que forma ele será acionado? Por quê? No impacto, numa diferença de gravidade
X gravidades, uma parada nesse sentido, uma sensação de parada, como ele será acionado? Porque a freada muito forte, no fim de uma reta, por uma curva baixa, ela atinge certos pontos em que já poderia acionar o airbag. Então o drama é isso, já existe como ele estaria funcionando, como ele seria instalado. Agora, o grande drama é em que ponto, a partir de que instante ele seria acionado. Isso é que os técnicos estão buscando. Aí segue a McLaren em primeiro e a Ferrari de Schumacher em segundo. O Rio já está 3.1 atrás de Schumacher, 3.9 atrás de Coulthard. Rubens Barrichello 1.8 atrás de Mika Salo e 1,5 segundos na frente de Alesi. Nessa última volta, Mika Salo virou 30.7, Rubinho virou 30.5, o mesmo tempo de Alesi, 30.5. Pedro Paulo Diniz virou 31.5 e o Rossetti 1,32.3. Aí a participação dos brasileiros, você vê o Rio e viu aparecer lá o Berger. Já não dá para ver na mesma tomada de entrada de reta. Os carros de Mika Salo e de Rubens Barrichello já ficam um pouco para trás. Rubinho já está mais de 15 segundos atrás do líder. E aí Damon Hill faz a volta mais rápida. Damon Hill 1,29.9 o primeiro a baixar de 1,30. O Schumacher fez 1,29.91. O Hill agora faz 1,29.95. Então, o Schumacher já fez lá 1,29.91. E lá vai ele para cima do Coulthard. Lá vem o Rio já fugindo do Berger. Só agora aparece o Berger, que vem na quarta posição. Já não aparece ali Mika Salo, que é o quinto. Você vê que já tem um espaço. Aparecia ali o bico do carro da tira de Mika Salo. E logo atrás dele Rubens Barrichello, que é o sexto colocado. Começa a movimentação no box. O Panis entrou e, por falar em parada no box, os brasileiros estão com a seguinte tática. O Rubinho Barrichello vai parar na 19ª volta, podendo parar até a 23ª. Teria gasolina para isso. Depois uma outra parada na volta de número 40. Já o Pedro Paulo Diniz parando na 21ª e na 42ª. E o Ricardo Rossetti na 20ª e na 41ª. É uma corrida rápida, inclusive no seu próprio tempo. O limite de 2 horas na Fórmula 1, o número de voltas e o limite de 2 horas. A última corrida foi vencida por Damon Hill em 1 hora 41 minutos mais 42 segundos. Aí você tem a tomada do helicóptero. O Villeneuve volta a fazer a volta mais rápida, 1,29.665, mas continua lá na 21ª posição. Só que ele estava 50 segundos atrás do Luca Badoer, agora está só 20 segundos atrás do Luca Badoer. Mas aí tem todo um longo caminho, porque o Luca Badoer está 56 segundos atrás do líder. Você põe 20 em cima disso, ele já chega aí 50 segundos atrás do Luca Badoer, agora está só 20 segundos atrás do Luca Badoer. Mas aí tem todo um longo caminho, porque o Luca Badoer está 56 segundos atrás do líder. Você põe 20 em cima disso, ele já chega aí, já chegaria aí a 1 minuto e mais 16 segundos por uma volta de 1 minuto e 29. Está quase uma volta atrás o Villeneuve em relação ao líder David Coulthard. Você confere Alesi o sétimo, Irvine no oitavo, Brandon nono, Verstappen, Frentzen, Herbert são os 12 primeiros colocados. Na sequência vai aparecer o nome de Mika Häkkinen. Impressionante o Häkkinen andando com a McLaren nessa posição. Pedro Paulo Diniz 14º, Katayama 15º, Rossetti 16º, Lamy 17º, Fisichella em 18º. E aí nós vamos ter Olivier Panis, Badoer e Jacques Villeneuve na última posição. O problema é que quando o Villeneuve saiu da pista, que ele estourou aquele pneu, isso foi logo no começo da volta. E Imola, até ele chegar no box, demorou muito tempo. Foi realmente muito tempo perdido, em baixíssima velocidade, que ele teve que levar o carro até o box. Quer dizer, por mais que ele faça aí, vai ser duro ele conseguir alguma coisa na corrida. Lá vem eles para completar a volta de número 16. 16 voltas completadas no total de 63. Rio vem se aproximando, vem tirando diferença ou tentando tirar diferença em relação a Coulthard e Schumacher. 29,9 a volta de Coulthard, 30 cravado. A volta de Schumacher, Rio 29,7. Berger 29,9. Vem tirando em relação ao Schumacher, 2,8. A diferença agora de Schumacher para Damon Hill. Aí você vai vendo o Alesi, o Irvine colado nele, o Brundle e depois o Verstappen. Já a pressão total do Irvine em cima do Alesi. Isso é bom para Rubinho, porque o Rubinho já abre 4 segundos em relação ao Alesi e diminui bastante em relação ao Mika Salo. Agora já está 1,2 atrás do Mika Salo. Já já o Rubinho tem possibilidades de brigar pela 5ª posição com o Mika Salo. Globo e você, tudo a ver.
Antártica, clara, leve e gostosa, a cerveja Paixão Nacional. O Alesi vai perdendo o rendimento, virou agora 31,9. O Alesi bateu forte no warm-up. A expectativa era de que ele... Olha aí o Baduer parando. Aliás, o Baduer parando ali no pit stop, porque o Fisichella vem saindo, né? O Fisichella saindo e o Baduer estava parando. Mas a expectativa era que ele largasse com um carro reserva. Mas os técnicos prometeram que iam arrumar o carro titular do Alesi para ele largar com o carro titular. Largando com o carro titular, tá aí, ele vai perdendo rendimento a cada volta, vai ficando para trás. Tem a 7ª posição, mas já deve ser ultrapassado por Irvine. Aí a volta de número 17 sendo completada por Coulthard e por Schumacher. Ponto a ponto, as mais radicais provas hoje às 15 para as 3 da tarde. Aí os dois primeiros e o Rio aparecendo ali atrás. 29,6 a volta de Coulthard, 29,6 a volta de Schumacher, 29,7 a volta de Rio, 29,9 a volta de Berger, 29,9 a volta de Mika Salo, 30,1 a volta de Rubinho, todos andando muito próximos, os 6 primeiros colocados. Pedro Paulo Diniz, 14ª posição, firme. Rossetti melhora uma, 16ª posição. Aí a diferença de Coulthard para Schumacher. Schumacher vai acompanhando. O trabalho de boxe vai ser muito importante. Nós estamos na volta de número 18. Eles estão completando a volta de número 18, fazendo a volta de número 18. O Rubinho tem uma previsão de parada entre a 19 e a 23ª. Agora é importante ver isso, sentir no tempo. Ele abriu em relação a Alesi muito, já tem 5,8 de vantagem, mas já esteve mais próximo de Mika Salo. Esteve a 1,2 do Mika Salo, está a 1,4, o Mika Salo que é o 5º colocado. Então uma questão dele sentir junto com a equipe vê se o momento de parada é esse. Eles vão começar a pegar tráfego, hein? Já vão ter Luca Baduer aí que veio de uma parada para troca de pneus para reabastecimento. Vamos ver se dá sorte o Coulthard nessa ultrapassagem. Não deu não, vai pegar na variante baixa. Com isso vai se aproximar o Schumacher. Vamos ver quem sai tracionando melhor na reta, se o Schumacher tem a chance de uma aproximação. Aí vem na reta, Schumacher tenta se aproximar, vai abrindo para a ultrapassagem. O Coulthard e o Baduer praticamente parou, né? Estacionou ali do lado interno da pista para não estacionar nada, para não atrapalhar nada nessa nova variante da Tamburello. E o Rio é que vem chegando ali. Eles agora vão para Villeneuve. E vem para a freada forte da Tosa. Aí o contorno da Tosa se aproxima mais do Schumacher. Na subida. Da Tosa para Piratella, Schumacher mergulha atrás de Coulthard. Contornando a Piratella e vindo para a variante da Aqua Minerale. Mika Häkkinen. Aí ele sai, tem que sair devagar. Mika Häkkinen que tomou 2 pênaltis, 2 punições, porque passou acima dos 120 no limite, quando o limite na outra corrida era 120. Agora com 80, ele vai ter que tomar cuidado. A gente repete, os pilotos pediram uma redução de velocidade por acharem este pit lane muito perigoso, muito estreito. O Coulthard exatamente para o box. Segura a velocidade, mas é preciso o piloto frear quando aciona o botão. Coisa que o Häkkinen não fazia, pelo menos em Nürburgring. Quer dizer, o computador não freia por ninguém. O limitador não freia por ninguém. Tá aí o líder parado. Então Schumacher vai para a ponta. Coulthard tá parado. Hill já passou. Berger também. Coulthard vai voltar. Mika Salo passa também. Passa Barrichello. Por enquanto está voltando atrás do Barrichello. Ele volta exatamente atrás de Rubinho Barrichello. Então nós temos Schumacher, Hill em segundo, Berger em terceiro, Mika Salo em quarto, Barrichello em quinto, Dave Coulthard na 6ª posição, Irvine é o 7º, Martin Brundle é o 8º, Frentzen é o 9º, Johnny Herbert, Frentzen era o 9º porque vai para a parada agora. Johnny Herbert é o 9º colocado, Pedro Paulo Diniz é o 10º colocado, com 20 voltas na corrida. Rossetti também tentando ganhar essas posições, ele que ainda não parou. Frentzen está parado, Alesi já parou, Häkkinen já parou, Katayama já parou, Verstappen, Panis, Villeneuve, que fez aquela parada por troca de pneus, Fisichella. Esses pararam, Schumacher é o líder, para delírio do torcedor italiano. 20 voltas completadas, já Rubinho Barrichello vai para lá. Eu pergunto a Marcos Uchoa como está aí o trabalho da equipe Jordan, se ela está pronta para uma parada de Barrichello. A equipe Jordan está pronta, só que eles inverteram a ordem. O Martin Brundle que ia parar depois de Barrichello, agora está sendo pedido que ele pare antes de Barrichello, só que já passou 2 voltas, ele não entrou, e isso pode atrapalhar o Rubinho. Lá vem Schumacher,
Lá vem Schumacher quando completava a volta de número 21. Entrou rápido, hein? Vamos esperar saber se não tem penalização, hein? Eu acho que entrou rápido. Olha, você viu que ele veio fritando o pneu direito ali. Deu a impressão de entrar muito rápido o Schumacher, hein? Isso pode complicar toda uma corrida. Schumacher parado, a gente fica de olho. Esperando. Hill já passou. Berger também. Mika Salo passa. Schumacher vai voltando. Passando o Barrichello. Vai passando o Coulthard. Na volta, Schumacher volta na frente de Coulthard. Volta na frente de Coulthard. O trabalho, mais uma vez, excepcional da Ferrari. Parada de boxe importantíssima. Pneu frio. Ele arrisca tudo porque ele não quer permitir a ultrapassagem de Coulthard. Schumacher ali na frente de Coulthard. Eles não têm a primeira posição. Schumacher é o quinto, Coulthard é o sexto. Mas é como se valesse a briga pela ponta. Porque Hill, Berger, Salo e Barrichello tem que parar. Eles têm que parar. Schumacher aí é o quinto colocado, mas essa briga vale a ponta da competição. Porque os outros quatro têm que parar. Alesi, penalizado. Alesi penalizado. O Schumacher entrou rápido no boxe, hein? Olha aqui, a parada do Coulthard foi 8.2. A parada do Schumacher foi 9.5 e o Schumacher voltou à frente do Coulthard. Quer dizer, tempo perdido não na parada em si, não no trabalho em si da equipe, mas é na entrada e saída do boxe. O Schumacher entrou rápido realmente, o Alesi agora já foi penalizado. Vamos ver se aparece o pênalti aí para Schumacher. Por enquanto ele tem a frente, ele tem praticamente, repito, a ponta da corrida. Hill é o líder, Berger é o segundo, Mika Salo o terceiro, Barrichello é o quarto. Esses quatro ainda não pararam, o Rubinho vai entrar agora. Schumacher é o quinto, quando os quatro pararem, Schumacher vai para a ponta. Agora ele já aqueceu os pneus, já tem a situação de comando ali à frente de David Coulthard. O Mika Salo em quinto e o Rubinho na sexta posição, mas ele pode até perder essa posição para o Irvine. O Irvine que ainda não fez a sua parada. Rubinho já fez a sua parada, mas demorou um pouco mais do que devia. A televisão não mostrou. E o Rubinho, Galvão, deu até sorte, porque eu recebi informação aqui que o Martin Brundle nem conseguiu botar o combustível. Então o Martin Brundle vai ter que voltar para botar combustível. O Rubinho demorou, mas botou. Vamos ver a parada do Irvine. Pedro Lamy também foi penalizado. Lamy foi penalizado. Alesi foi penalizado. E o Schumacher está firme aí. Já teria que ter aparecido. Schumacher vem na frente de David Coulthard. Vamos esperar paradas de Hill e Berger. Mika Salo vai para a sua parada. Mika Salo está parado no box. Enquanto a gente vê o Mika Salo parado no box aqui, fica esperando o retorno do Mika Salo e a passagem de Rubens Barrichello, porque eles brigavam pela quinta posição. Estavam próximos. O Rubinho perdeu tempo no box. O Rubinho faz a sua passagem aqui e o Mika Salo já voltava para a pista. E aí você vai vendo o Schumacher, ele vai ficar esperando só que Hill e Berger parem no box para troca de pneus e para reabastecimento, para assumir a liderança da prova. O alemão Michael Schumacher na condução da Ferrari. Por enquanto a liderança de Damon Hill. Jacques Villeneuve vem voando baixo, 1:29, 226 Villeneuve, que já tem a 17ª posição. 23 voltas completadas, restando 40 no Grande Prêmio de San Marino, no circuito de Imola. Aí você vai vendo o Schumacher. Globo e você, tudo a ver. Cheetos, o queijo que detona. Aí o Herbert de novo, cumprindo pena. Então o Schumacher que vai abrindo do Coulthard. Não só vai sustentando a vantagem, mas vai abrindo em relação a David Coulthard. Hill e Berger já completaram a volta de número 24. Schumacher passa agora. Hill virou um 30.2. Berger virou um 31.7. Schumacher virou um 30.5. E aí um problema na entrada da reta, hein? Um problema na entrada da reta. Veja só. O carro atira o Salo. O Mika Salo que fez a sua parada de boxe, que estava na frente de Rubens Barrichello. Mika Salo que fez sua parada de boxe. Rubinho com isso ganha uma posição. Você vai vendo aí o Mika Salo como estourou o motor, mas olha onde ele jogou, olha. Olha só, ele veio dali da zebra, explodiu o motor. Ele já vem para parar o seu carro, para não comprometer mais a corrida dos outros, mas caiu o óleo na pista ali. Então Hill é o primeiro, Berger é o segundo. O que é bom para Rubinho nesse caso é que Mika Salo, que estava à sua frente, está fora da prova. Teoricamente tem a quinta posição, Rubens Barrichello. Mas o Irvine está na frente dele em quinto. Só que o Irvine não parou.
O Irvine está 16 segundos na frente de Barrichello. Não é tempo suficiente para ele fazer essa parada, essa troca e voltar. Rubinho tem tudo para ser o quinto colocado. Na frente do Irvine, mesmo com o seu problema de parada. Hill já completa a volta de número 25. E Berger vai para o box. Berger vai para o box para fazer a sua parada, a sua troca. Mas também está pronta a equipe Williams para a parada de Hill na próxima. Schumacher já passa, já é o segundo. Coulthard já é o terceiro. Isso enquanto Berger vai voltando. Coulthard é o terceiro. Irvine é o quarto e passou. Coulthard vai voltando. Vai voltando o Coulthard para ser o quinto colocado. Na frente de Rubens Barrichello. Aliás, Coulthard não, Berger, perdão. Coulthard está ali logo atrás do Schumacher. Os dois já fizeram a parada. E o Rubinho passando realmente na sexta posição. Hill ainda não parou. Schumacher é o segundo, já parou. Coulthard é o terceiro, já parou. Irvine é o quarto, ainda não parou. Berger é o quinto, já parou. Barrichello é o sexto, também já fez a sua parada. Resta ver a parada de Irvine para saber se Rubens Barrichello fica na sexta posição ou se ganha aquela quinta posição com o abandono de Mika Salo. Damon Hill tem a volta mais rápida, 1:29.1. Veja só, o Damon Hill com os pneus teoricamente desgastados, está certo, com o carro mais leve, com menos combustível. Mas ele vai andando no ritmo forte ainda, vira 1:29.1. O Schumacher acabou de virar 1:29.9. E Hill não para não, tá pronta a equipe Williams, mas vem para mais uma volta. Vem para completar a volta de número 26 e é o líder Damon Hill. 26 voltas completadas por Hill, que é o primeiro. Schumacher vai abrindo bastante do Coulthard. Bastou ficar na frente, que ele já vem no ritmo mais forte, abrindo bastante de Dave Coulthard. Completa agora a volta de número 26, Schumacher. Por enquanto só os dois, Hill e Schumacher. Lembrando sempre que Hill ainda não parou. Fausto Silva agitando o Domingão do Faustão, hoje às 4:30 da tarde. Aí o segundo colocado, que é Schumacher. Coulthard o terceiro, Irvine o quarto, Berger o quinto. Esses já completaram a volta de número 26. Barrichello vem na sexta posição. Vai passar agora, passa Barrichello completando a volta de número 26. Ele que é o sexto colocado. 26 voltas completadas. Luca Badoer. Tome penalização de novo. Aí o Luca Badoer tomando penalização. Esse deve ser penalização em cima da penalização. Andou rápido demais na troca de pneus, andou rápido demais na penalização, toma outra. Schumacher ficou só naquela impressão de ter andado rápido. Tá ele aí na segunda posição e a gente fica esperando. Tira uma viseira, você viu? Eles vão sair com 3 ou 4 sobreviseiras. Vai se sujando ali, óleo, sujeira, o piloto começa a enxergar mal, passa a mão e tira. E o Hill não quer saber de parar não. Quem tá parado é Villeneuve, então a equipe estava pronta para Villeneuve. Debaixo de onde a gente se encontra, berra bonito. O Villeneuve sai ali fritando os pneus e vai voltando o Villeneuve. Villeneuve que tem a 15ª posição. Pedro Paulo Diniz está em 10º lugar. Ricardo Rossetti em 16º fez uma parada. Pedro Paulo Diniz já fez uma parada e tem a 10ª posição. As paradas previstas nas voltas de número 21 e 42. Aí você vê Damon Hill 1:29, 1:77, é uma volta mais rápida atrás da outra. Globo e você, tudo a ver. Pepsi, a escolha da nova geração. Aí o Irvine, é importante em relação a Rubens Barrichello. Vai voltando o Irvine, vai voltando o Irvine. Para ver se o Rubinho é o quinto ou o sexto. O Rubinho já passou, é o quinto. Já passou o Rubens Barrichello e tem a 5ª posição, com uma cômoda vantagem em cima de Irvine. Então agora só fica faltando o Hill parar, para ver em que posição certinho ele volta. Ele vai voltar atrás de Schumacher e Coulthard, mas deve voltar muito próximo do Coulthard. Hill é o primeiro, não parou. Depois Schumacher, Coulthard, Berger, Barrichello, Irvine. Esses são os 6 primeiros colocados. Rubinho fica definitivamente com a 5ª posição. Alesi. Aí, inclusive, o Rubinho voltou muito bem. Voltou virando sempre abaixo de 1:30. 1:29.8 foi a melhor volta dele na prova, que fez agora contra 1:29.9 de Berger, 1:30.6 de Coulthard, 1:29.9 de Schumacher, 1:29 cravado do Hill. Você viu o Alesi fazendo a segunda parada? Primeiro Hill, segundo Schumacher, terceiro Coulthard, quarto Berger, quinto Barrichello, sexto Irvine, sétimo Frentzen, oitavo Hakkinen,
Nono, Pedro Paulo Diniz. 10º, Katayama. Vai ganhando posições, vai fazendo uma excepcional corrida Pedro Paulo Diniz. Rossetti tem a 16ª posição. Inclusive com um detalhe em relação ao Diniz, Galvão. E o Rossetti está aí na frente, exatamente aí na frente do Schumacher. Você vê o detalhe em relação ao Diniz, é importante, porque ele largou já na frente do Panis, o companheiro de equipe dele, mas a diferença era sempre bem pequena. Agora, cada um tendo feito uma parada exatamente, a diferença dele em relação, ele que está em nono, em relação ao Panis, que está em 12º, é superior a 9 segundos. Parece que o aperto que deram lá na equipe deu certo. 28 voltas completadas, num total de 63 voltas. Amanhã estreia o Fim do Mundo, a nova novela das 8. Aí você vai vendo o Schumacher e o Hill, 28 voltas e nada de parar, hein? E nada de parar, esse Hill tá aprontando. Tá aprontando uma parada só. Vai deixar todo mundo falando sozinho aqui no circuito de Imola. Damon Hill passa lotado, completa 29 voltas. São 63 voltas na corrida. Você viu que o Schumacher parou na 22ª volta. Vamos confirmar exatamente a volta em que Schumacher parou. 21ª volta Schumacher. Para fazer uma outra parada lá pela 42ª, para completar as 63. Já temos 29 voltas completadas e nada do Hill parar. Tá armando aí o pulo do gato para cima do Schumacher, o Damon Hill, hein? Fazendo uma parada só, vai deixar o Schumacher falando sozinho aqui na casa da Ferrari. Ele já vem pela volta de número 30. Tá aí o Hill. O que seria uma estratégia fantástica, seria uma vitória conseguida nestes termos de estratégia de parada, de boxe, fenomenal em cima da Ferrari, na casa da Ferrari. Tá aí o Hill. São as novas emoções da Fórmula 1. Ponto a ponto, as mais radicais provas hoje, às 15 para as 3. Olha lá o carro rodando. Você vê a McLaren rodando, o Mika Häkkinen. Mika Häkkinen que tinha a 8ª posição, rodou num ponto perigoso. Você vê o Brandon ficar ali logo ali atrás dele. O Panis conseguiu passar, o Brandon e ele. O Mika Häkkinen rodou lá, travou o Brandon. E aí vem o Hill. Aí vem o Hill para sua parada. Vem o Hill para sua parada na 30ª volta de um total de 63. Agora é tentar adivinhar o que acontece. Vamos ver quanto tempo ele vai ficar parado recebendo combustível. Isso é importante. Quanto tempo ele fica parado, recebeu muito pouco. Recebeu muito pouco combustível para ir até o fim da prova, hein? Aí Hill faz sua parada. Vai voltando o Damon Hill. Tá lá o Hill, Schumacher vai passando. Hill vai voltando. Olha o Häkkinen rodando lá. Você vê o replay da rodada do Häkkinen. Quando o Hill fez uma parada muito rápida, tentando voltar na frente de Schumacher e de Coulthard. Tentando assumir a liderança da prova. A câmera dentro do carro do Schumacher. Ele briga daqui, briga dali, segura, vai na caixa de brita. Pedra para todo lado, volta. E aí ele vai voltar para a pista, o Häkkinen, aliás, de forma perigosa. 30 voltas já foram completadas. A nova novela das 8, o Fim do Mundo, estreia amanhã. Aí Schumacher. Você vai vendo o Schumacher na 2ª posição, porque a parada do Hill foi rápida. Eu dizia, ele voltava na frente de Schumacher. Hill parou e voltou na liderança. Então agora é a briga que se esperava. Hill é o primeiro, Schumacher é o segundo, Coulthard é o terceiro, Berger é o quarto, Barrichello é o quinto. Irvine é o sexto, Frentzen é o sétimo, Pedro Paulo Diniz é o oitavo. Katayama é o nono, Verstappen é o 10º, Rossetti é o 16º. E o Schumacher vai para cima do Hill. Aí você vai vendo o Villeneuve, que está logo atrás do Alesi. Alesi é o 14º, Villeneuve é o 15º. Rossetti vem na 16ª posição atrás deles. Volta com o Schumacher. Hill vem para completar a volta de número 31. Schumacher se aproximou muito. Deu a volta com os pneus frios, claro, o Damon Hill. E Schumacher veio para cima dele, tentando essa aproximação. Uma diferença que era de ponto 99 passou a ser de ponto 82. 31 voltas completadas, Hill, Schumacher e Coulthard, os 3 primeiros. Aí temos Berger, que já completou a volta. O computador fica esperando a passagem de Rubens Barrichello, vai aparecer ali. Passando o Barrichello, ele aparece ali, é o 5º colocado.
Barrichello que está 10 segundos atrás de Berger. Não é tão complicada assim a situação de Barrichello. E é boa a vantagem. Olha só, Minardi. É boa a vantagem em cima do Irvine, que é o sexto colocado. Tem 5 segundos de vantagem. Schumacher vai tentando uma aproximação aí em relação a Damon Hill. 31 voltas completadas no total de 63 voltas. Globo e você, tudo a ver. Rainha System. Resistência a toda prova. Você vê lá como estourou o motor da Minardi de Fisichella. A diferença de 0,8 de Hill para Schumacher. Vamos ver no final da volta de número 32. Aí cada décimo de segundo é importante. 0,8 era a diferença ao final da volta de número 31. Vem se aproximando Schumacher na variante baixa, trazendo para a reta. Eles vêm para completar a volta de número 32. Passando o Damon Hill e completando a volta de número 32. 1,29,6 para Hill, 1,29,7 para Schumacher. Subiu um décimo. 0,9 ou 0,96 a diferença entre os dois. O Coulthard virou um 30,4. Ele já vem 9,8 atrás do Schumacher. Sai da briga. O Berger virou um 32,4. Pode ser bom para Rubens Barrichello. A diferença era de 10 segundos de Berger para Barrichello. Berger virou 32,4, mas Rubinho virou um 32,8. A diferença subiu para 10,3. O Irvine que virou um 31,8 e vem tirando, vem se aproximando para ameaçar a quinta posição de Rubens Barrichello. Pedro Paulo Diniz segue na oitava posição. Ele está 8 segundos atrás do Frentzen. E 1 segundo, ponto 7 à frente de Katayama, que é o nono colocado. O Berger e o Barrichello pegaram o mesmo tipo de tráfego, eles atrasaram bastante essa volta, os dois viraram na casa de 32 e não é problema de pneu, porque os dois têm o mesmo número de voltas. O Berger tem 9 e o Barrichello tem 10 voltas depois do pit stop. Agora, chama atenção, eu venho acompanhando essa diferença do Diniz em relação ao Panis, companheiro de equipe, porque é muito importante nessa nova fase que pode ter iniciado na equipe para o Diniz. Essa diferença, que já era de 9, foi para 10,5 e o Diniz está atrás do Frentzen, tirando diferença, tirando na casa de 3 décimos por volta. Agora já está 7,2 atrás do Frentzen, ocupando o Diniz a oitava colocação. Uma grande corrida do Pedro Paulo Diniz. Aí a diferença de Hill para Schumacher. Hill virou um 29,5, Schumacher virou um 30 cravados. Vai abrindo o Damon Hill. Coulthard virou um 30,4. Os 3 primeiros já completaram 33 voltas. Restando 30 voltas para o final do Grande Prêmio de San Marino em Imola. Berger também completa a volta de número 33. Herbert vai para a parada no box. A gente olhando não vê nenhuma expectativa nem de Williams nem de Ferrari por uma parada imediata. Marcos do Show está nos boxes. Agora foi muito boa a volta de Barrichello. 1,30,4 contra 32,1 do Berger. A diferença caiu para 8,6. O problema é que o Irvine virou 29,6. E tirou mais 8 décimos ali em relação ao Barrichello. Está 3 segundos e meio atrás. Vem muito forte o Irvine com a Ferrari para brigar com o Barrichello pela quinta posição. Frentzen no box, o Diniz vai ganhar uma posição, vai para sétimo. Já tem a 7ª colocação Pedro Paulo Diniz. Tem a 7ª colocação Pedro Paulo Diniz. Ele lidera praticamente um grupo ali, porque nós temos Hill, Schumacher e Coulthard. Depois temos outra turma com Berger, Barrichello e Irvine. E aí depois vem outra turma com Pedro Paulo Diniz, Katayama, Verstappen e Olivier Panis. Aí você vai vendo o Damon Hill, que vai abrindo sempre, ou tentando abrir em relação ao Schumacher. Agora perdeu um décimo. Ele virou um 29,4, o Schumacher virou um 29,3. O Coulthard vai passar também para completar a volta de número 34, vira um 30,5. Coulthard vai se distanciando, já não consegue mais acompanhar o ritmo da Williams, de Damon Hill e da Ferrari de Michael Schumacher. O Berger acaba de virar um 30 cravados, um 30,05, um 30,0. A volta de Berger, Barrichello vira 1,31,6. Não faz uma volta boa. E o Irvine 1,30 cravados também. Já começa a ser muito ameaçada a quinta posição de Barrichello. Irvine tem a tendência de chegar e tomar essa quinta posição de Barrichello. E aí depois, se Barrichello perder essa posição, quem viria atrás dele seria exatamente Pedro Paulo Diniz, mas aí com 30 segundos de diferença. Barrichello por enquanto vai se mantendo ali, mesmo em quinto, tendo ameaçado a quinta posição.
vai se garantindo na zona de pontuação, depois de ter sido o quinto na Alemanha e o quarto no Grande Prêmio da Argentina. Marcos do Show, a fala dos boxes. Sauber fora totalmente da corrida. O Johnny Herbert tinha parado umas 10 voltas atrás e agora foi o Frentzen de tudo, parou para o pit stop, teve problemas no carro, teve que deixar. Sauber fora da corrida. Ricardo Rossetti ganha mais uma posição, vem na 15ª posição. Exatamente com a parada do Frentzen, Ricardo Rossetti passa a ser o 15º colocado. Aí você vai vendo o Damon Hill completando mais uma volta, 35 voltas completadas. No total de 63. Schumacher, a vantagem grande que ele passa a ter para David Coulthard, que é o terceiro colocado. E aí no visual, Schumacher brigou, acompanhou o Coulthard, não conseguiu ultrapassar. Está aí Frank Williams aguardando mais uma vitória da Williams. A Williams que só venceu até aqui nas 4 primeiras corridas, com 3 vitórias de Damon Hill e uma vitória de Jacques Villeneuve, exatamente a última, no último domingo no Grande Prêmio da Europa na Alemanha. Berger vira 29.9, Rubinho volta a virar rápido, vira 30.3, mas o Irvine 30.1, vai se aproximando cada vez mais o Irvine. Pedro Paulo Diniz segue em 7º lugar, Rossetti em 15º. Globo e você, tudo a ver. McDonald's, com você no Grande Prêmio San Marino. Aí você confere as principais posições depois de 35 voltas. Fórmula 1 que volta a se reunir daqui a 15 dias nas ruas de Monte Carlo, Grande Prêmio de Mônaco. Se está equilibrado aqui assim no circuito rápido como esse, imagine quando chegar em Mônaco, nas ruas do Principado. Aí você vê o Brundle, vê o Alesi atrás dele, o Villeneuve que vem atrás do Alesi. O Brundle é o 12º, o Alesi o 13º, o Villeneuve o 14º. Depois Rossetti em 15º, Lamy 16º, Badoer 17º. E até aí fica valendo porque Frentzen abandonou. O mesmo acontecendo com o Fisichella, com o Herbert e com o Mika Salo. Mika Salo, Herbert, Fisichella e Frentzen, os 4 abandonos. 17 carros continuam na prova. Diferença de Alesi para Villeneuve, ponto 830. O Alesi é o 13º, o Villeneuve é o 14º. Aí você vai vendo o Villeneuve. Ele tem logo na frente dele o Alesi, o Villeneuve na tentativa de corrida de recuperação. Depois que logo na primeira volta teve que parar para trocar um pneu. Depois de uma saída de pista. Então o Brundle está logo ali à frente ao 12º, o Alesi o 13º, o Villeneuve o 14º. Enquanto isso o Hill tem 1 segundo e 1 de vantagem para Schumacher, só que Schumacher faz a volta mais rápida, 1:28.966, o primeiro a baixar de 1:29. É o momento do Schumacher andar forte, hein? É o momento da prova do Schumacher com muito vigor aí andar forte. Tentar se aproximar definitivamente do Hill. A diferença entre eles era de 1.1 na volta anterior. Vamos ver ao final da volta número 37. Brundle, Alesi, Villeneuve. Aí um trenzinho bonito. 12º, 13º, 14º colocados. Logo atrás dele vem Rossetti. Na 15ª posição. Pedro Paulo Diniz segue firme na 7ª posição. Quem o pressiona é Katayama. 1,7 atrás dele. Pedro Paulo Diniz já virando na casa de 1:30.9. Virando abaixo de 1:31. A última volta o Katayama virou 1:31.3. O Panins virou 30.9, o mesmo tempo do Pedro Paulo Diniz. Esta é a volta de número 38, a televisão mostra Brundle, mostra Alesi, mostra Villeneuve. Ocupando sempre as mesmas posições, 12º, 13º e o Villeneuve vem na 14ª posição. Tentando botar pressão ali em cima do Alesi. E o Schumacher vem tirando o Schumacher. Hill completa 1:29.1, Schumacher 1:28.9. A diferença cai de 1.1 para 0.9. Pode ser agora o momento do ataque de Schumacher em cima de Damon Hill. Barrichello 29.8. O mesmo tempo do Irvine, 29.8. E aí você vê o carro de Martin Brundle. Você vê o carro de Martin Brundle que agora há pouco escapou da pista. Até agora há pouco a televisão mostrava o Brundle na frente do Alesi e do Villeneuve. Foi muita pressão de Alesi e Villeneuve para cima do Brundle, ele passou reto ali. Aí a tomada geral para você. Como passou o Brundle. E você volta a ter carona no carro de Damon Hill, que vem para completar a volta de número 38. Amanhã estreia O Fim do Mundo, a nova novela das 8.
Era de 0,9 a diferença na volta anterior. 1,29,2 para um lado, 1,29,2 para o outro. Andaram no mesmo ritmo, no mesmo décimo de segundo. Permanece em 0,9 a diferença. Restando 25 voltas para o final. Só agora Coulthard passa na terceira posição. 1,30,1 a volta de Coulthard. O Berger pode tentar se aproximar de Coulthard para brigar pelo terceiro lugar. Berger vira 1,30,2. Vamos ver o Rubinho. O Berger virou 1,30,2 na volta de número 38. Barrichello vira 1,30,2 o mesmo tempo. E o Irvine 1,30,1. Vem bem pelas beiradinhas. Tira um décimo por volta o Irvine. Mas vem sempre se aproximando do seu ex-companheiro de equipe. Eles que estavam juntos na Jordan na última temporada. Barrichello é o quinto, Irvine é o sexto. Pedro Paulo Diniz sempre na sétima posição. Rossetti ganha mais uma. O Brandão ficou fora ali, passou. Reto na curva, Rossetti passa a ser o 14º. Querida, estiquei o bebê. Temperatura máxima. Hoje, 1 da tarde. O nome do filme é engraçado. Hill é o primeiro, Schumacher é o segundo. Coulthard o terceiro, Berger o quarto, Barrichello o quinto, Irvine é o sexto. Pedro Paulo Diniz na sétima posição. Frentzen, Fisichella, Johnny Herbert e Mika Salo foram os 4 que abandonaram. 17 carros na prova. E aí você volta outra vez de carona com Schumacher. 40ª volta de um total de 63. Schumacher sai da variante da Tamburello. Se encaminha para Villeneuve. A diferença sobe de 0,9 para 1,1. Schumacher fez uma volta 1,29,14. Aliás, o Rio Schumacher virou 1,29,25. A Ferrari está prontinha. Além da Ferrari, o Showa, quem é que está pronto aí para uma troca de pneus? Por enquanto, só a Ferrari aqui. Essa é a expectativa, hein? Volta de número 40, Schumacher parou na volta de número 21. Está dentro da previsão. O problema é que o Rio parou na número 30, sabe lá o que pode acontecer. Tá aí o Rio em primeiro, o Schumacher em segundo. Daqui a pouco o Schumacher deve parar. O Irvine também que vem se aproximando de Rubinho. Rubinho virou 1,29,8. Irvine 1,29,5. Agora tirou bastante. 1,3 só. A diferença de Rubinho, que é o quinto, para Irvine, que é o sexto. Permanece na casa de 11 segundos. A vantagem de Berger, que é o quarto, para Barrichello, que é o quinto. Pedro Paulo Diniz segue firme na sétima posição. Vantagem dele que o Katayama, que estava logo atrás, parou. Panis, então, vem logo atrás. A vantagem de Pedro Paulo Diniz é de 4,8 e Schumacher vai para sua parada. Schumacher vai para sua parada. Tá aí o Schumacher parando. O Rio passa. O Rio é o primeiro, agora com vantagem. Depois resta ver que horas que o Rio para, se é que vai parar. Schumacher nos boxes. Enquanto isso, o Coulthard passa para ser o segundo. Schumacher vai voltando. Apenas o Coulthard passou. Vai voltando na terceira posição, Schumacher. O Berger vai voltar logo atrás dele. Schumacher é o terceiro e o Berger voltou logo atrás dele na quarta posição. Barrichello ainda não passou, ele que é o quinto. Você vai vendo o Schumacher, Rubens Barrichello passa agora e o Irvine colado nele. O Irvine já passa colado, já é menos de 1 segundo a diferença de Barrichello para Irvine. Tirou 4 décimos só nessa volta. Parece chamada missão impossível, né? Para o Rubinho segurar o Irvine, vem com muito mais saúde a Ferrari de Irvine do que a Jordan de Rubinho. Mas os dois vão ter que parar. E aí nos boxes tudo pode acontecer. Hill é o primeiro, Coulthard é o segundo, Schumacher é o terceiro, Berger é o quarto, Barrichello é o quinto, Irvine é o sexto, Pedro Paulo Diniz é o sétimo, Olivier Panis o oitavo, Mika Hakkinen o nono, Jean Lézy o 10º colocado, Villeneuve 11º, 12º Katayama, 13º Ricardo Rossetti, 14º Verstappen, 15º Pedro Lamy, 16º Luca Badoer. Esses são os 16 que permanecem na prova. Globo e você, tudo a ver. Antártica, clara, leve e gostosa, a cerveja Paixão Nacional. A Lézy faz aí sua terceira parada, mas uma delas foi de penalização, por excesso de velocidade no pit. E a Jordan se movimenta aqui, o Rubinho breve nos boxes. A previsão do Rubinho era de parar na volta de número 40, já estamos na volta de número 42. Aí você vê o Coulthard no box. Schumacher volta a ser o segundo, Berger já passa e é o terceiro. O Coulthard vai voltando.
problema com o Coulter, que pode ser bom para o Rubinho, hein? Isso tudo pode ser muito bom para Rubens Barrichello, ele já passa. Já passa Rubens Barrichello. E o Irvine voltando aí, chegando aí. Rubinho passou e o Irvine ficou no boxe para sua troca. Portanto, o Rubinho é o quarto, o Rio é o primeiro, Schumacher é o segundo, Berger é o terceiro, o Rubinho é o quarto. Porque Coulter teve problema, ocupa a quinta posição. Essa foi boa pro Rubinho. Irvine faz uma parada de 11 segundos. Ele está pertinho da saída do boxe ali. A Ferrari é a segunda equipe. A primeira é a Footwork, a segunda é a Ferrari. Aí o Irvine voltando. Agora vai depender do boxe do Rubinho. O Irvine fez uma parada longa. Com 42 voltas, uma parada longa acima dos 11 segundos. Se trabalhar direito agora a equipe Jordan, Rubinho pode sustentar essa quarta posição, porque Coulter teve problemas. Coulter demorou demais, é o quinto colocado. Pedro Paulo Diniz segue na sétima posição. Rossetti é o 13º. Daí Damon Hill. Hill passe completa 42 voltas. Vai parar o Hill ou não vai parar o Hill? Essa que é a dúvida da prova. Ele parou na volta número 31, mas foi muito pouco tempo, pouco combustível que colocaram no carro. Se gasta mais tempo por combustível hoje do que a troca de pneus. Ele pode fazer uma parada, tentar uma parada mais rápida, que a segunda parada dele seja mais rápida, com menos combustível, e fique dentro do limite ali da troca de pneus. Rubinho vai pro box. Barrichello vai pro box. Rio é o primeiro, Schumacher é o segundo, Berger é o terceiro. E o Gary Anderson avisou para toda a equipe, faça uma parada cuidadosa, porque justamente o Irvine demorou demais. Rio, Schumacher e Berger. Barrichello no box, tem que olhar o Coulter e o Irvine. Barrichello no box, eu fico na informação do show da volta do Rubinho. Mais uma vez, problema no reabastecimento, realmente... Olha aí, o mecânico atropelado, um instante, o show. Alguém atropelado no pit lane, hein? Rubinho volta agora, perdeu a posição para Coulter. Mais uma vez problemas, mas mesmo com a solicitação dos pilotos de diminuição de velocidade de 120 para 80 km, tivemos problemas no box. Esse circuito sofreu transformações. Depois da terrível final de semana de 2 anos atrás, a gente não cita muito porque não gosta de lembrar, mas do acidente fatal do nosso Ayrton Senna, esse circuito sofreu modificações na pista, na curva Tamburello, sofreu modificações na variante, mas o pit lane continua estreito do mesmo jeito, é problemático, o restante das instalações, e aí problemas que não tem nada a ver com as pessoas que assistem ou que correm, mas de estacionamento para os profissionais, tanto piloto como profissionais que trabalham, posições de transmissão, a própria movimentação, o paddock atrás, o espaço do paddock se colocando os caminhões e os motorhomes, o espaço é nenhum, é absolutamente ultrapassado e problemático. Eles solucionaram os problemas na pista, ou tentaram solucionar os problemas na pista, e deixaram o resto para trás e o autódromo ficou fora de época. Essa que é a verdade. E o pit lane, os pilotos tiveram a iniciativa hoje de pedir uma diminuição de velocidade, de limite de 120 para 80, porque sabiam os riscos que as pessoas que trabalham no pit lane estariam correndo. E você viu lá o mecânico atropelado, maca, e tudo isso que a gente não gosta de ver. O que a gente gosta de ver é o carro na pista, dentro dela, andando, a briga por posições. Isso é o que a gente gosta de ver. E o que a gente também não gosta de ver é essa equipe joga trabalhar tão mal nas paradas de Rubinho Barrichello no box. Rio é o primeiro, Schumacher é o segundo, Berger é o terceiro, Coulter é o quarto, Irvine é o quinto, Barrichello é o sexto colocado. Pedro Paulo Diniz faz sua segunda parada até a 11ª posição. E aí você está vendo o Villeneuve fazendo mais uma parada, é a sua terceira parada, porque ele teve aquela primeira que não estava dentro da previsão. Vai voltando o Villeneuve. Você vê aí como é estreito, como é superado, como é ultrapassado. A Foca e a FIA cuidam de tanta coisa, tem que cuidar disso também. Depois o show vai checar direitinho e nos trazer a informação lá do problema que existiu. Aí você vê Schumacher. E vai de carona outra vez com Schumacher, 44 voltas. Amanhã estreia O Fim do Mundo, a nova novela das 8. Berger faz a sua segunda parada no box. Berger faz sua segunda parada, ele que tinha a terceira posição, estava logo atrás de Schumacher. Problema com Berger, apagou o motor. Apagou o motor de Berger. Apagou o motor de Berger. Acionado, ele vai voltando, perdeu tempo o Berger. Pode ser bom para o Rubinho aí. Se a equipe de Barrichello não tivesse complicado o trabalho nas duas paradas, com os problemas de Coulter
de Irvine. De Berger, Rubinho teria agora a terceira posição na prova. Só que eles erraram duas vezes, né? Ele mais. 100% de erro. Já na corrida de Nürburgring, ele teria condição, inclusive, de lutar pelo pódio quando teve uma parada de boxe de 23 segundos. Aí você vai vendo o Schumacher. 44 voltas completadas e nada do Rio parar. No total de 63 voltas. E por enquanto ele tem 28 segundos de vantagem para Schumacher. Já completou 45 voltas. O Damon Hill. Galvão. Você vai vendo aí o Schumacher. Deixa só o Schumacher passar, o Schumacher, para a gente ter a noção exata da distância, da vantagem que ele tem. Você está vendo o Schumacher aí? Está vendo o Mika Häkkinen na frente do Schumacher? E logo na frente do Mika Häkkinen está o Pedro Paulo Diniz. Pedro Paulo Diniz tem a 11ª posição. Mika Häkkinen, que esse carro aí está no visual da frente do Schumacher, tem a 12ª posição. E o Schumacher está invocado ali, fica reclamando que ele quer essa ultrapassagem em cima do Mika Häkkinen. Acenou com a mão direita, com o punho direito. Ele vai chegando agora, você vê o Mika Häkkinen e o Pedro Paulo Diniz ali na frente. Pedro Paulo Diniz está brigando com o Mika Häkkinen pela 11ª posição. Ele fez duas paradas, o Olivier Panis também fez duas paradas. Agora o seu companheiro de equipe tem a 9ª posição, mas segue fazendo uma bela corrida. O Pedro Paulo Diniz. O Rossetti faz mais outra parada, vai abandonando. Coulthard. David Coulthard na 4ª posição. Vai para fora da pista, Coulthard. Coulthard, que tinha a 4ª posição, perde essa posição. O Rio é o primeiro, Schumacher é o segundo, Berger é o terceiro, Irvine é o quarto, Barrichello é o quinto. Katayama é quem vai assumir a 6ª posição. Continua ali a briga de Pedro Paulo Diniz com Mika Häkkinen. E com isso o Schumacher vai chegando, ele está 30 segundos, 31 segundos, 30.9, 31 segundos atrás de Damon Hill. Marcos Uchoa. O acidente foi com um mecânico da Footwork, da equipe do Ricardo Rossetti, quando o companheiro dele, o Verstappen, parou no reabastecimento, houve uma confusão, ele inclusive quebrou o braço, caiu gasolina para tudo quanto é lado, e ele já está sendo atendido no setor médico. É porque é muito apertado ali, muito estreito. Olha o Pedro Paulo tentando partir para cima do Mika Häkkinen ali. Você vê o Pedro Paulo para cima do Mika Häkkinen, Häkkinen, Pedro Paulo, e a gente acompanha na câmera de Schumacher. Mika Häkkinen, Pedro Paulo Diniz, apertou o Mika Häkkinen, espremeu o Pedro Paulo Diniz, mas essa corrida está sendo, além de tudo, um aprendizado excelente para o Pedro Paulo Diniz. Que ele não tem mais aquela história de ficar abrindo para os outros passarem, ele está brigando por posições. O Häkkinen ultrapassou, ele veio para dar o troco em cima do Mika Häkkinen, está aí na briga, balançando, abanando, está brigando, olhou no retrovisor, viu o Schumacher, trancou a porta do Schumacher, ele olhou no retrovisor, viu que o Schumacher vinha chegando, falou, mas eu tenho que fazer minha curva. E o Schumacher está ali atrás dele. E a bandeira azul sendo agitada, a bandeira ali sendo agitada por Pedro Paulo para permitir a ultrapassagem de Schumacher. Não é só para o Pedro Paulo. O problema é que exatamente neste ponto aí, quando o Schumacher passou na última volta, é que a gente viu ele fazendo gestos, o gesto era para os bandeirinhas. E aí a resposta veio em seguida. Katayama fora da prova. Katayama, que vinha ocupar a 6ª posição. A 6ª posição de Katayama, Katayama está fora da prova. A essa altura daqui para frente é que todos os pilotos diziam que os freios podem começar a faltar. Schumacher já fez a ultrapassagem em cima de Pedro Paulo Diniz. E aí você vai ter o replay finalmente da saída de pista de Coulthard. Coulthard, que tinha a 4ª posição. Você vê que ele vai abandonando ali. Braço erguido. Apagou, deu algum pênalti ali. Na McLaren ele ergueu o braço direito e abandonou. Hill, 47 voltas completadas e tome em frente Damon Hill. No total de 63. Schumacher é o segundo e vem muito atrás. Berger é o terceiro, Irvine é o quarto, Barrichello é o quinto, próximo de Irvine. Villeneuve já é o 6º, hein? Com tudo que passou, Villeneuve já está na zona da pontuação em 6º. Panis é o 7º, Alesi o 8º, Mika Häkkinen é o 9º, Pedro Paulo Diniz é o 10º colocado e Rossetti está fora da prova. Globo e você, tudo a ver. Cheetos, o queijo que detona. A melhor volta de Rio 28,9, de Schumacher 28,9. A última volta de Rio 29,2. A última volta de Schumacher 33,1. Mas ele estava ali atrás do Mika Häkkinen e atrás de Pedro Paulo Diniz. Agora, a dúvida, aliás, são duas, né? Quando para, se é que para o Rio? E quando parar, quanto tempo demora parado, se o Schumacher tem tempo aí? Com essa diferença, aumentando a cada volta, Rio pode até fazer sossegadamente uma parada
e voltar ainda na primeira posição. E aí o Schumacher está em segundo e Berger numa ótima terceira posição para quem vinha tendo um final de semana cheio de problemas. Irvine é o quarto, Rubinho é o quinto. Agora se inverte a posição. Rubinho é que tenta se aproximar de Irvine. Só que Irvine virou um 30.5, Rubinho virou um 30.9. Tem a quinta posição. Villeneuve é o sexto, mas está muito longe do Rubinho. Tem 34 segundos atrás do Rubinho. E esse pontinho do Villeneuve é precioso, até por uma curiosidade. De todos os pontos distribuídos até agora no campeonato, a Williams sozinho ganhou 55. Todas as outras equipes ganharam apenas 49. Agora, a manter esse resultado, a Williams sozinha ficaria com 66 pontos e 64 para as demais. Realmente muito superior às Williams nesse começo. Aí você tem replay da ultrapassagem, ou tentativa, né? Olha o que abanou, pega daqui, vai dali. O Alesi, vou lhe contar, não é muito o dia dele, não. Ele estava atrás do Olivier Panis, errou na freada, foi tocado pelo Panis, vai ali voltando. O Hakkinen é quem estaria atrás do Alesi. Você vê o Alesi que não é o fim de semana do Alesi, que bateu forte, inclusive, no warm-up hoje pela manhã. 38.9 a vantagem de Hill para Schumacher. Agora, sem trânsito, o Hill virou 29.6. Schumacher virou 30.6. Aumentou em 1 segundo. Aí de Schumacher para Mika Hakkinen. A diferença de uma volta, é claro. Schumacher está na frente, o Mika Hakkinen está logo atrás, mas o Schumacher tem uma volta em cima do Mika Hakkinen, que é o 9º colocado. Depois das emoções da Fórmula 1 hoje, um pouco depois das emoções da Fórmula 1, por volta de 11h30, horário de Brasília, nós teremos o sorteio das chaves do futebol, do torneio de futebol nas Olimpíadas, tanto na seleção brasileira que busca o ouro olímpico, o resultado que lhe falta, quanto no futebol feminino. Léo Batista e Paulo Henrique Amorim estarão direto de Atlanta mostrando os adversários do Brasil. Os 3 primeiros adversários na primeira fase. Ainda ao final da corrida já estaremos com um flash com Paulo Henrique Amorim, mostrando a expectativa, o que esperam os homens do futebol brasileiro neste sorteio que vai ser realizado lá em Atlanta. E amanhã, não se esqueça, estreia a nova novela das 8, O Fim do Mundo. Aí Schumacher, 49 voltas completadas, volta de número 50 no total de 63, e o Hill vai embora. E o Hill segue na pista e já tem 40 segundos de vantagem, tempo mais do que suficiente para fazer uma parada, voltar e ganhar a corrida. Aí Damon Hill fazendo a volta mais rápida, 1:28.9. Aí vai Hill e vai pro box. Agora vai pro box Damon Hill. A 12 voltas do final, é aquela coisa da troca de pneus e o abastecimento rápido ao mesmo tempo da troca de pneus. Uma parada muito rápida. Tomou uma estratégia de sair com mais combustível para atrasar a primeira parada. Veja o Hill, veja como a parada vai ser rápida. Já colocaram combustível, botaram ali um sopro de combustível. Ainda gastou 8.3, mas o combustível foram 5 segundos de combustível. Botaram 5 segundos, que nós temos 12 voltas para o final, 13 voltas para o final. Já que agora ele completa aí 50 voltas. E volta na frente do Schumacher com sobra, agora para administrar esta vantagem, para conquistar sua 4ª vitória em 5 provas do campeonato. Uma vitória que os italianos levavam uma fé imensa. Imagina a frustração. Mas sei lá, mais de 100 mil pessoas seguramente que estão no circuito de Imola. Com a pole position ontem do Schumacher, com o Schumacher saindo na frente junto com o Coulter, com o Hill ficando para a 3ª posição. E tá aí por enquanto o Hill com 24 segundos de vantagem. Agora é real, vai diminuir um pouquinho, porque essa volta do Hill deve ser um pouco mais lenta com os pneus frios. Mas vai ficar acima dos 20 segundos de vantagem. A vantagem real de Hill, que é o primeiro, para Schumacher, que é o segundo. Depois o Berger vem bem atrás também na 3ª posição. O Irvine vem 10 segundos atrás do Berger, o Irvine que é o 4º. E Rubens Barrichello vem 4 segundos atrás do Irvine. Rubinho que é o 5º. Depois Villeneuve vem muito longe do Rubinho na 6ª posição. Panis é o 7º, 8º é Alesi, o 9º é Hakkinen, o 10º é Pedro Paulo Diniz. 11º Pedro Lamy. 12º Luca Badoer. Mika Hakkinen. Penalização de Mika Hakkinen. Toma penalização Mika Hakkinen. Isso vai permitir a Pedro Paulo Diniz ocupar a 9ª posição. Com a penalização de Mika Hakkinen, Pedro Paulo Diniz vai subir para a 9ª posição. Ricardo Rossetti abandonou a prova com 40 voltas disputadas. Pedro Paulo Diniz também. Pedro Paulo Diniz também por fechar. Olha só, essa penalização por segurarem o Schumacher, hein? Essa penalização de Hakkinen e de Pedro Paulo Diniz foi por segurarem o Schumacher.
Eles entenderam, os diretores de prova, o Schumacher, é Ferrari, a Itália, já vi tanta coisa tão pior na pista e não vi penalização. Sem dúvida nenhuma, não foi nada assim tão que merecesse uma punição desse tipo. De jeito nenhum, o Schumacher que ficou pedindo bandeira amarela pela pista toda, o circuito todo, isso chamou a atenção também do direção de prova e, enfim, é Itália, deu no que deu. É aquela história, quando o Grande Prêmio é no Brasil, eles enchem a paciência, conserta aqui, ajeita ali, arruma aqui, ajeita lá. Quando é fora, e agora na terra da Ferrari, tá aí. Tanto o Mika Häkkinen quanto Pedro Paulo Diniz acabaram sendo punidos aí. Vão ter que fazer uma parada, penalização por bloquearem a passagem de Michael Schumacher. E lá vai o Schumacher de novo. Hill é o primeiro, Schumacher é o segundo, Berger é o terceiro, Irvine é o quarto, Barrichello é o quinto, Villeneuve é o sexto. Alesi é o sétimo, Panis é o oitavo. O problema é que Häkkinen e Diniz vão ter a penalização, não vão perder posições, porque o Pedro Lamy, que vem na 11ª posição, tem uma volta de prejuízo em relação a Pedro Paulo Diniz. E depois vem Luca Badoer na 12ª posição, são os 12 que continuam na prova. 9 carros já estão fora, Katayama, Coulthard, Rossetti, Verstappen, Brundle, Frentzen, Fisichella, Herbert e Mika Salo. Todos esses estão fora da prova e nós já temos 52 voltas completadas. Exatamente aí agora a confirmação daquilo que eu acabei de dizer. Katayama, Coulthard, Rossetti, Verstappen, Brundle, Frentzen e tem mais. E tá aí o Mika Häkkinen exatamente para cumprir a sua penalização. Fisichella, Herbert e Salo. Mika Häkkinen para cumprir os 10 segundos de penalização. Agora a penalização tem que ser cumprida em frente ao boxe. Ele está se tornando especialista nisso. Cumpriu 2 no Grande Prêmio da Europa na Alemanha no último domingo. Aí voltando com cuidado para não passar o limite dos 80 km por hora. O Mika Häkkinen vai voltando para a pista. Globo e você, tudo a ver. Pepsi, a escolha da nova geração. Aí você vai acompanhando o Schumacher, enquanto o Hill vai lá na frente, 22 segundos a vantagem. Aquilo que nós dizíamos, a vantagem seguramente estaria acima dos 20 segundos. 22,2 a vantagem de Hill para Schumacher. Hill virou um 30,4, ele vinha virando na casa de 29 embaixo. Já vai realmente administrando a sua vantagem, administrando a sua quarta vitória, Damon Hill. Schumacher é o segundo, Berger é o terceiro. Irvine é o quarto, Barrichello o quinto, Villeneuve é o sexto. São os 6 primeiros aqueles que somam pontos. E o Diniz vai ter que cumprir aquela multa também de 10 segundos, justamente quando ele estava apertando o seu companheiro de equipe, o Panis, diferença que ele diminuiu de 4 segundos para 1,7, lutando pela 8ª colocação. Mas ele vai ter que entrar no box, perder aqueles 10 segundos ali, fora a desaceleração e a retomada. Agora precisa ver qual é o problema do Panis, viu? Porque o Olivier Panis fez uma volta agora em 1,36,3. Mesmo se fosse para ultrapassar algum retardatário, seria muito tempo perdido. Fez uma volta em 1,36,3. Agora ele faz 1,34,5. E tá aí o Pedro Paulo Diniz, cumprindo a sua penalização. Veja só, o Panis virou 1,36. Agora vira 1,34. O Pedro Paulo vai voltar atrás do Panis, vinha virando na casa de 1,31. Mesmo com essa penalização restando 10 voltas, ele pode até se aproximar outra vez do Olivier Panis, porque vem virando muito mal o Olivier Panis. Hill, Schumacher, Berger, Irvine, Barrichello e Villeneuve. Rubinho foi quarto na Argentina, foi quinto na Alemanha e vem conquistando outra 5ª posição aqui no Grande Prêmio. Olha só como vai saindo ali a Benetton. Você viu que o Alesi estava na frente ali do Schumacher. Ele que tem a 7ª posição, estava uma volta atrás. Não é o dia dele. Não é o dia dele. Saiu na frente do Schumacher. E aí vai o Schumacher, olha só. Onde é que ele foi? E quando vai voltando, o Schumacher disse, olha, deixa eu tirar daqui, que ele vem chegando de volta. Acertou ali o Schumacher e passou. O Alesi já é a 3ª dele na prova, ele que bateu forte hoje pela manhã no warm-up. Hill com mais de 20 segundos de vantagem para Schumacher. Hill já completou a volta de número 54. Schumacher passa agora, completando a volta de número 54. O Hill virou 30,8. Schumacher 1,31,1. Deu uma tiradinha de pé ali quando ele viu o Alesi saindo e querendo voltar para a pista. E com isso a diferença entre os dois é de 22 segundos,2. Vamos ver Barrichello em relação a Irvine. Ele vai perdendo contato, inclusive, com o Irvine.
Ele já está 7 segundos atrás de Irvine. O negócio do Rubinho é levar essas 10 voltas para sustentar esta quinta posição. Ele já herdou uma posição com a quebra do carro de Dave Coulthard. O Rubinho já ficou com a quinta posição. O sexto é Villeneuve, que fez uma parada a mais, furou um pneu, andou muito lento durante uma volta, mas já vai conquistando aí a sexta posição. O Panis vira outra vez 1,33. Pedro Paulo Diniz vira 1,32. Ele tem muita diferença, mas vai virando mal realmente o Panis. Panis é o oitavo, Mika Hakkinen é o nono, Pedro Paulo Diniz vem na 10ª posição. Globo e você, tudo a ver. Rainha System, resistência a toda prova. Aí você vê uma imagem curiosa, as duas Williams aí aparecendo na mesma tomada, só que Damon Hill tem exatamente uma volta de vantagem em cima de Villeneuve. Ele acabou de colocar uma volta de vantagem em cima de Villeneuve. O primeiro colocado, Damon Hill, tem uma volta de vantagem em cima do sexto colocado, que é Villeneuve. Lembrando que Villeneuve teve problemas na primeira largada, foi tocado, foi lá fora, furou o pneu traseiro esquerdo, parou no box para trocar o pneu e fez uma corrida fantástica de recuperação, várias vezes fez a melhor volta. O Villeneuve. Só que a melhor volta agora é de Damon Hill. Na volta de número 49 com 1,28.931. A média de 198 quilômetros horários. Temperatura neste momento na prova. Temperatura de 23 graus. Um pouco mais alta do que começou. 33,6 na pista. Um pouco mais baixa, que apesar da temperatura estar mais alta, não temos tanto sol agora, não temos mais o céu azul que tínhamos no início da prova. Já fica um pouco nublado nesta tarde de domingo aqui na Itália. Manhã de domingo aí no Brasil. 55 voltas completadas no total de 63 no Grande Prêmio de San Marino, no circuito de Imola. Ponto a ponto, as mais radicais provas hoje às 15 para as 3 da tarde. O Barrichello agora aumenta o seu ritmo. Nas duas últimas voltas ele conseguiu diminuir a diferença em relação a Irvine. Tanto que a diferença, vocês se lembram, era de 7,5, agora está em 5,9. Virou nessa última aí o Irvine, 1,32,396. O Barrichello 1,31,482. E o importante é esperar a volta seguinte. Aí o Panis, Olivier Panis, vai abandonando a prova. O companheiro de Pedro Paulo Diniz, Olivier Panis, estava na 8ª posição. Ele vinha rodando mal, a gente dizia que ele vinha rodando mal. Perde essa 8ª posição, Mika Hakkinen vai ser o 8º colocado e Pedro Paulo Diniz na 9ª posição. Pedro Paulo Diniz, que está 17, está 5 segundos atrás de Mika Hakkinen. Aí Schumacher, que é o segundo colocado. Vai tentar mais uma segunda colocação Schumacher, ele que foi o segundo colocado no Grande Prêmio da Europa no último domingo na Alemanha. Hill é o líder do campeonato com 33 pontos, vencendo vai a 43. Jacques Villeneuve, por enquanto, vai fazendo um ponto só. Iria para 23, ficando 20 pontos atrás de Damon Hill. O Schumacher marcaria 6 pontos, até quando explodiu o motor do Olivier Panis. O Schumacher iria para 16 pontos, assumindo a 3ª posição. O Alesi ficaria com os mesmos 10 pontos. O Irvine, que tem 6, somando 3, iria para 9. E Rubens Barrichello iria para 7 pontos, assumindo uma boa posição no campeonato. Estariam faltando realmente aqueles pontos do Brasil para que ele estivesse entre os 4 primeiros, mas vai fazendo uma boa temporada realmente Rubens Barrichello com a sua Jordan. A decepção do ano é realmente a Benetton, né? O Alesi, principalmente, de quem se esperava muito. O Berger com esse 3º lugar, se ele mantiver essa posição, vai até salvar a pele dele, porque muita gente já falou até de um provável convite a Verstappen para voltar para Benetton, que seria para ocupar o lugar do Berger, que até então estava demonstrando de que não queria mais nada com isso. 57 voltas completadas. Restando 6 voltas para o final, menos de 6 voltas. Agora Hill tem uma vantagem de 19,8 para Schumacher. Hill virou um 30,8, Schumacher um 29,7, vai administrando a sua vantagem Damon Hill. Amanhã estreia O Fim do Mundo, a nova novela das 8. Você está vendo aí o Irvine? Como ele fazia um sinal ali agradecendo, inclusive, ao Pedro Paulo Diniz por estar fazendo a ultrapassagem em cima do Pedro Paulo Diniz. Colocando uma volta ali no Pedro Paulo Diniz, que é o 9º colocado. O Irvine, que vem na 4ª posição. Rubens Barrichello vem logo atrás, na 8ª, vem 8 segundos atrás, na 5ª posição. Daqui a pouco também se aproxima de Pedro Paulo Diniz.
Estamos na volta de número 58. O Irvine virou na volta anterior 1:31.7, Rubinho virou 1:31.2. E a gente recebe a informação, Reginaldo, que o Rubinho vai correndo absolutamente sem freio, terminando os freios de Rubinho. Aquilo que a gente dizia, o freio devia ser o problema. E eu repito uma frase que o Pedro Paulo Diniz me disse antes, que no trabalho da Ligier, na telemetria da Ligier, eles chegaram à seguinte conclusão: se os dois pilotos, Panis e Pedro Paulo Diniz, atacassem as curvas desde a primeira volta, ou seja, andassem num ritmo forte de corrida desde as primeiras voltas, com 50 voltas estariam completamente sem freios. E agora o Rubens Barrichello avisa pelo rádio para sua equipe que está completamente sem freio. O negócio dele é segurar essa quinta posição, porque o Villeneuve vem 20 segundos atrás dele. Tanto que o Villeneuve tinha 35 segundos atrás de Rubens Barrichello e agora está 20 segundos atrás, mas nós temos 5 voltas para o final. Agora, sem freio nessa pista é complicado. Dá uma saudade de casa. Com 58 voltas, acabou definitivamente o freio. Ele avisa a equipe, quer dizer, esse definitivo também é relativo, né? Ele já não pode frear onde freava, vai ter que tomar muito cuidado. É claro que é perigoso, mas olha aí o ritmo dele, 1:31.2. Claro que ele já vinha virando 29, vinha virando 30, mas ele está virando 31.2, que é o ritmo que está o Irvine à sua frente. O relator absolutamente sem freio, quando o piloto estou completamente sem freio, alguma coisa ele tem, né? Para poder diminuir, para chegar ali, para fazer a curva. Tá aí o Rio, já completou 58 voltas. Fausto Silva agitando o Domingão do Faustão, hoje às 4:30 da tarde. E a partir de 11:30, nós estaremos transmitindo de Atlanta o sorteio do futebol olímpico, das chaves do torneio de futebol nos Jogos de Atlanta. Aí a parada de Villeneuve. Vai para mais uma parada Villeneuve. Villeneuve vai para sua quarta parada. Vai para sua quarta parada Villeneuve, dá sinal de final de corrida. Atrás do Villeneuve estava o Mika Häkkinen, atrás do Mika Häkkinen Pedro Paulo Diniz, que pode com isso ir para a 8ª posição. E aí você vai vendo o Damon Hill, que é o líder, virou a última volta em 1:30.6. Léo Batista e Paulo Henrique Amorim estarão mostrando o sorteio das chaves do torneio de futebol nos Jogos Olímpicos de Atlanta. No final da corrida aqui, depois do pódio, nós já estaremos com um flash mostrando a expectativa lá para esse sorteio de quais serão os primeiros adversários do futebol brasileiro nos Jogos Olímpicos de Atlanta. Hill, Schumacher, Berger, Irvine, Barrichello e Alesi são os 6 primeiros. Com toda a lambança que fez na corrida, vem na 6ª posição o Alesi. Isso com o abandono de Villeneuve. Marcos Ochoa está junto aí à equipe Jordan e pode ter mais informações sobre esse contato por rádio, esse problema de freios que tem Rubens Barrichello. A informação continua sendo a mesma, ele está levando com muito cuidado até o final, mas realmente a condição dele é péssima, realmente é quase sem freio. Tanto que agora ele já vira 1:32. Veja só, o Irvine que está na frente dele vira 1:30.4. O Rubinho vira 1:32.0. O Alesi que vem atrás vira 1:29.8. Mas o Alesi tem uma volta atrás do líder. Tem uma volta atrás do líder. O Rubinho está 1:14. Atrás do líder também, próximo de tomar uma volta. Ele que vem na 5ª posição. Isso restando 3 voltas agora, porque já completou 60 voltas Damon Hill. Amanhã estreia O Fim do Mundo, a nova novela das 8. 17.1 a vantagem de Hill para Schumacher. 17.1 a vantagem de Hill para Schumacher. Era de 22, é que Hill está administrando, absolutamente administrando esta vantagem que tem na pista. Virou 30.4, Schumacher virou 30.2, o Berger 31.2 nesta última volta. Os 3 já completaram a volta de número 60. Mesmo não sendo aquele motor, aquele canhão que garantiu a Schumacher a pole position ontem, esse novo motor da Ferrari está mostrando aí, ó, já são 60 voltas, faltando 3, faltando 2 voltas e meia, que além de forte ele é resistente. Agora, a equipe anuncia, hein? A tentativa vai ser de estrear aquele motor de ontem, estrear no Grande Prêmio de Mônaco. Eles não tiveram coragem de colocar aquele motor para a prova, tinham aliás a certeza de que ele não desistiria. Esta versão com um pouco menos de cavalos a menos, um pouco menos de potência, eles também tinham medo da resistência, isso ficou muito claro. Eles também tinham medo da resistência desse motor. Agora já vão pensar mais seriamente para Mônaco, para entrar mais na briga direta da Ferrari aí com o Williams.
Aí está Rio para tentar sua quarta vitória na temporada. Ele completa 61 voltas, restando, portanto, 2 voltas no Grande Prêmio de San Marino. O Rio virou um 30.9, o Schumacher virou um 29.4, tirou um segundo e meio, diferença de 15.6. Rubens Barrichello tinha virado um 30.0 na outra volta, virou um 32.1. Quer dizer, também ele vai administrando o seu drama, vai administrando o seu problema da falta de freios. O Alesi virou um 30.9, mas está muito longe, está 36 segundos atrás de Rubens Barrichello. O Rubinho pode andar aí uns 5, 6 segundos mais lento essas últimas voltas. Aí a expectativa na Ferrari, aguardando, mas vai só comemoração no segundo lugar. Por enquanto vai sendo adiada a primeira vitória de Schumacher na Ferrari. Ele já conseguiu a primeira pole position. Foi aqui no Grande Prêmio de San Marino em Imola. Mas por enquanto vai sendo adiada a comemoração da primeira vitória de Schumacher na Ferrari. Hill vem para sua 4ª vitória na temporada. A Williams vem para sua 5ª vitória consecutiva. Hill é o primeiro, Schumacher é o segundo, Berger para subir ao pódio de novo é o terceiro, Irvine é o 4º, outra vez Barrichello na zona de pontuação, ele é o 5º colocado. Alesi é o 6º, Hakkinen é o 7º, Pedro Paulo Diniz na 8ª posição, Pedro Lamy em 9º. Dos 21 carros que largaram, 12 estão fora da prova. Aliás, falando de Schumacher, Galvão, ele está nessa euforia toda do torcedor italiano em relação à corrida já de Nürburgring, que ele foi segundo, a pole de ontem. Esse segundo lugar que ele ocupa agora, claro que ele é o grande herói aí da Itália no momento, pelo menos o herói esportivo. Agora, ele, típico dele é também gostar de colocar uma ducha de água fria em tudo. Por exemplo, quando os italianos, nos jornais todos especulando de que ele, como é que está o italiano dele, se está melhorando, e mesmo na televisão ele disse o seguinte: ele não precisa falar italiano nenhum, que o Mansell era ídolo sem falar italiano, que ele continua no alemão dele e no inglês para conversar, para se comunicar com a equipe. Aí nós vamos com 62 voltas completadas. Damon Hill. A vantagem de Hill para Schumacher, 13.6. Aí vem o Hill. Hill é o primeiro, Schumacher é o segundo, Berger é o terceiro, Irvine, Barrichello e Alesi são os 6 primeiros colocados. Aí vem Hill com muito cuidado, ele fez a última volta em 1:31.4. Vem se aproximando da sua 4ª vitória. Para abrir 20 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Veja só, todo cuidado, ele vai ali atrás do Pedro Lamy. Mika Hakkinen. Mika Hakkinen, que tinha a 7ª posição, Pedro Paulo Diniz vai pular para a 7ª posição, chegando até perto da zona de pontuação. Pedro Paulo Diniz. E aí vem Damon Hill. Vem Damon Hill para apontar na reta. Toda a equipe Williams já corre aqui para a mureta. Damon Hill vem apontando na reta, Damon Hill. A vibração da torcida, Hill passa perto, sinaliza a bandeira, vitória de Damon Hill no Grande Prêmio de San Marino no circuito de Imola. Damon Hill consegue sua 4ª vitória. E Schumacher chega em segundo. Vem ali saindo uma fumaça estranha da roda traseira. Vem um problema na roda de Schumacher. Veja só. Olha só. Ele já cruzou, já passou. Mas é o drama que ele tem que viver. Talvez fosse aí o seu problema aqui. Porque ontem ele conquistou a pole position. E 2 curvas depois quebrou a suspensão esquerda traseira e rodou. E agora ele completa a prova e para logo depois o Schumacher. Cruza em segundo Schumacher. O terceiro vai ser Berger. Vai apontando Berger para ser o terceiro colocado. Aí vem Berger, terceiro colocado. Com a Benetton na 3ª posição, uma posição importante para Berger. Cruza Berger, 30 segundos atrás de Schumacher. Olha só o que vai acontecer. Invadir a pista onde o Schumacher deixou a Ferrari. Com o carro passando, com tudo. É só no Brasil que acontece isso não. Depois passa Irvine na 4ª posição. Barrichello vem 15 segundos atrás de Irvine. Passou ali Pedro Paulo Diniz. Passou Pedro Paulo Diniz confirmando a 7ª posição. Pedro Paulo Diniz em 7º. Tem Benetton parada. Tem Ferrari parada. Irvine já passou. Falta passar Barrichello. Passa Barrichello. Confirmando a 5ª posição. Damon Hill o vencedor. Tá aí o Hill na pista. Em primeiro Hill, em segundo Schumacher. Em terceiro Berger. Em quarto Irvine. Em quinto Barrichello. Em sexto Alesi. Em 7º, Pedro Paulo Diniz, depois Mika Hakkinen, depois Pedro Lamy, são aqueles que completam nas 9 posições dos 21 carros que largaram no Grande Prêmio de San Marino em Imola. E o Hakkinen ainda parou na última volta. Olha só o Schumacher aí travando a roda aí, olha só. Travada a roda dianteira direita. Veja só. O Schumacher vivendo aí realmente
o seu drama no finalzinho da prova. A pista literalmente invadida. O Schumacher voltou num carro aí com o torcedor correndo atrás. O Berger também ficou por lá. Agora o Irvine quis voltar a pé. A torcida correu para cima do Irvine. Ele deu um empurrão, cotovelada, porque ele se assustou. Porque tem certa hora que mete medo mesmo. O Irvine voltando, piloto da Ferrari, no meio desse povo todo. O Irvine tentou voltar a pé. Já já nós vamos ao pódio com Damon Hill, com Schumacher e com Berger, os 3 primeiros. Irvine, que foi o 4º, Barrichello, que foi o 5º, Alesi, o 6º. Pedro Paulo Diniz na 7ª posição. Reginaldo Leme, uma bela corrida, outra boa corrida de Rubinho, pontuando pela 3ª vez consecutiva. E Pedro Paulo Diniz mostrando o serviço, depois que foram lá, deram um aperto, disseram, não, dá um carro igual para ele do Panis, as mesmas condições. Fez uma belíssima corrida. E o Rossetti, que continua com seus problemas e acabou fora. Tá aí o pódio, o Berger voltando ao pódio, o Rio, eles ficam aguardando o Schumacher. Outra corrida muito disputada, a partir da largada, inclusive, tá aí o Berger o primeiro a chegar ao pódio, ele que parece que salva a sua pele aí na Benetton, a Benetton que está descontente com seus 3 pilotos. Outra grande corrida realmente de Rubinho, Rubinho constante, Rubinho com problema de freio, levou o carro, garantiu um 5º lugar, está de novo marcando pontos, ele está agora junto com o Berger no campeonato. Quer dizer, é um campeonato que se aproxima aí de uma fase muito boa. Porque agora entramos com Mônaco, com Barcelona, com Montreal. São pistas todas que não permitem, assim, uma diferença muito grande entre os carros. E vai haver disputa sem dúvida nenhuma. E o Pedro Paulo Diniz, outra grande corrida mesmo, 7º lugar, sem dúvida teria chegado aos pontos, não fosse a multa que ele levou aqui dos organizadores. Aí você vê a multidão se desloca ali para baixo do pódio, com todos aguardando a presença do Schumacher, o que deve estar difícil de dirigir essa Benetton. Olha o Schumacher chegando aí e a festa da galera. O Berger está com o esparadrapo nas 2 mãos, na totalidade, ali na palma das mãos. E para quem conhece o Berger há muito tempo, como eu conheço, como nós conhecemos, nunca viu o Berger correr com isso, com essa proteção de esparadrapo. Jamais vi ele usar essa proteção de esparadrapo. Deve estar impossível de dirigir essa Benetton, realmente. Vamos ao hino inglês. Aí tivemos, portanto, a execução do hino inglês, o piloto inglês, a equipe também. A premiação aí, entregue por Augusto Casale, uma espécie de secretário de esportes, ministro de esportes de San Marino, entregando o prêmio para Damon Hill. Ministro das Finanças entregando o prêmio à equipe, ao Williams, pela conquista deste 1º lugar. Aí o prêmio para Schumacher. O prêmio de 2º colocado para Schumacher e toda a vibração dos fanáticos torcedores, dos ferraristas. E o prêmio de 3º colocado para Berger, pelo presidente do Automóvel Clube de Imola, entregando o prêmio de 3º colocado para Berger. Champanhe ali prateada, como sempre agora, para o vencedor especial. Champanhe ali, a garrafa normal para Schumacher e para Berger. E aí Damon Hill faz a festa pela liderança, dando um passo enorme para o seu sonho de conquistar o Campeonato Mundial. Vai para 43 pontos, abre 20 de vantagem em cima de Alesi, que é o 2º, com 23 pontos. O Hill jogou ali champanhe em cima do Schumacher, a festa do Berger, os dois para cima do Hill, uma festa bonita. A Fórmula 1 que volta a se reunir, volta a trazer emoções para você. E olha que emoções promete, hein? Para o Grande Prêmio de Mônaco, daqui a 15 dias, nas ruas do Principado. Olha só a festa incrível. Vai ser fácil sair do circuito hoje também, viu? Olha a festa incrível que o torcedor faz invadindo. Aí a festa final, o punho erguido, o punho fechado, o braço erguido
de Damon Hill. E agora nós vamos falar com Paulo Henrique Amorim, direto de Atlanta, saber qual é a expectativa para este sorteio, porque começa realmente hoje a caminhada do Brasil atrás do ouro olímpico. Vamos daqui a pouco conhecer os adversários